Nós vamos estudar o capítulo 12 e o capítulo 13 inteiro. Conforme eu falei com vocês, o Apocalipse não está na ordem, Deus não colocou na ordem, Deus tem seus motivos, não está na ordem, e por causa dessa estar fora de ordem, existe muito ensinamento errado, existe muito. O Apocalipse não é um livro igual o Salmo, com várias promessas de bênção, não. O Apocalipse é um livro pesado, é uma revelação dos últimos tempos e traz revelações pesadas, revelações que as pessoas não querem escutar, mas está escrito e não tem jeito de ficar fora. Amém? Esse capítulo 12, nós vamos achar 3 tempos nele. Nós vamos achar coisa que já passou, nós vamos achar coisa depois passou mais bem atrás, passado um pouco mais recente, presente e o futuro. Nós vamos achar esses 3 tempos nesse capítulo 12, que nós vamos começar agora, a partir do primeiro versículo. Amém? Está escrito assim, ó, Apocalipse, capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Asas de grande águia, para que... Não, aqui ó, debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida, com dor de parto, sofrendo também tormento para dar luz. Irmãos, essa mulher é um simbolismo da nação de Israel. No Apocalipse, nós vamos achar a mulher como símbolo de religião, mas essa mulher aqui simboliza a nação de Israel que estava para dar a luz a Jesus Cristo, ou seja, conforme eu falei com vocês, parte do passado. Então, mulher, Apocalipse, nós vamos encontrar a mulher como cidade, que é a nação de Israel, que ia dar luz a Jesus, que não é um figurativo, né? Quem deu a luz foi Maria, né? Essa mulher aqui simboliza Israel. Continuando aqui, continuando no 12, versículo 2: ela estava grávida e gritava com dor de parto, sofrendo tormento para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda, versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. Presta atenção, irmão, olha para ele aqui. O texto começa falando sobre a nação de Israel, sobre o nascimento de Jesus. Aí no versículo 4 já fala sobre o diabo, antes, na época que ele quis ser igual a Deus, querendo sentar no trono de Deus, e ele foi precipitado na terra. Aqui viu-se também um dragão. Olha o texto, esse eu falo, 12, estou falando só coisas do passado. Então agora aqui o dragão é uma referência ao diabo. Levou após si a terça parte das estrelas. É a terça parte de antes que foi precipitado na terra. Versículo 4. Vamos versículo 5. 4 ainda. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Ou seja, o dragão já tinha sido expulso, levou após si a terça parte que os anjos foi decaído, e agora é na época que Jesus Cristo nasceu. Ou seja, a nação de Israel deu a luz, Maria deu a luz. O neném nasceu, Jesus, o Salvador. Só que o diabo, sabendo que ele é o Salvador, ele tentou devorar o filho. Como? Ele usou Herodes para mandar matar 42 meninos em Belém. Tinha 42 meninos com idade até 2 anos. Foram todos mortos. O 43 era Jesus, Deus levou para o Egito. O anjo mandou José ir para o Egito. Versículo
4 ainda. Presta a dar luz, para que dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Agora aqui já fala de Jesus, que já cumpriu o seu papel, que já não conseguiu no tempo dele, né? Porque Jesus foi crucificado dentro do plano de Deus. Caifás, Anás, Judas não passaram, foram usados pelo diabo, mas acabando prestando serviço para o plano de Deus. Deus precisava que existisse um Caifás, um Anás corrupto. Deus precisava que esse fosse corrupto, e eles eram corruptos. Deus precisava que Judas, que andou com Jesus 3 anos e meio, não conhecesse Jesus. Ele andou, ele viu os milagres, mas ele não deixou a presença de Jesus entrar no seu coração. E com isso, eles fizeram parte do plano de Deus. Aqui agora já fala que o varão já está aqui, ó. E ela deu à luz um varão que há de reger todas as nações, que é Jesus Cristo, com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentado durante 3 anos e meio, 1260 dias. Agora aqui já está falando de futuro. Olha para vocês verem como é que o Apocalipse é. Por isso que Deus colocou assim para não ter problema. Falou de passado. Agora nós vamos entrar agora numa parte que é aqui. Já vamos, após já foi o futuro. O que vai acontecer? As 2 oliveiras vai pregar 3 anos e meio. E judeus vão se converter. Judeus vão se converter. Então, quando começar a tribulação sobre a igreja, aqui, ó, depois de 3 anos e meio, Deus vai levar esses judeus que aceitou Jesus em Israel para ser protegido durante 42 meses. Ou seja, a igreja, no mundo inteiro, Deus vai nos livrar, né? Nos livrar no sentido assim, não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa, não vão passar calor e quem é filho não vai passar, não vão passar, mas nas suas casas, nos seus países. Mas a nação de Israel é diferente. Aqui, Deus vai proteger a nação de Israel durante 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio. Esse período aqui, que a igreja está passando uma tribulação na terra, Israel vai ser protegida no deserto. Ou seja, Deus vai ser, Israel fala assim, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que vão aceitar. Hoje, só 5% do povo de Israel lá são judeus messiânicos. Mas aí nós estamos um número muito maior, que vai crescer esse número com a pregação das 2 testemunhas, das 2 oliveiras. Então por isso que fala, agora é futuro. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que fosse alimentada durante 1260 dias. É que pergunta que eu mostrei no quadro. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouviu uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus foi acusado de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Mas, olha essa atenção, é pesado, mas está escrito, vai acontecer, não adianta nós querer, não, que o pastor não está falando comigo, até a palavra escrita, olha o que está escrito na palavra, ó. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Não
significa não amar? Significa que Jesus falou assim, Mateus 24, que falou assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus que falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse versículo está falando o que aqui? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo seu testemunho, pela palavra, porque não amaram a sua vida. Ou seja, quando chegar aqui, esses 3 anos e meio aqui, vai haver perseguição sobre a igreja, e a preferência nossa é ficar firme com Jesus, não aceitar a barra da besta, e se possível, é igual Jesus falou, se aquele que perseverar até o fim será salvo, ou se possível, aqueles que vai morrer, morram por causa do nome de Jesus, porque vai ser ressuscitado aqui na sétima trombeta, e essa morte não vai causar dano nenhum. Agora, aqueles que vão retroceder, que tem cristão que vai retroceder, eu vi um testemunho hoje, um vídeo de um grande pastor, de uma grande igreja, que se largou a igreja, largou a presidência da igreja, para ser consagrado a grau-mestre na maçonaria, 33 graus. Ele falou assim, prefiro a maçonaria, prefiro ser grão-mestre do que ser pastor dessa igreja, grande igreja. Irmão, é só ele? Não. Tem crentes que vão nesse período aqui, não vai entender o que Jesus falou assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Mas aquele que quiser conservar a sua vida, perderá. Porque aquele que perder a sua vida por causa de Jesus, igual os apóstolos, igual a Estevão, igual a igreja primitiva, igual os crentes do século XV, século XVI, século XVII, que morreram aos milhares, irmãos, no século XV. Se você fosse, eu vou como vamos falar o versículo 13 sobre isso, então deixa quieto. Outra coisa, vamos falar, o que eu ia falar, vamos falar no capítulo 13, então deixa. Então está escrito assim, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus o acusaram de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus e vós neles que habitais. Ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu até vós e tem o quê? Quem está lendo? Ninguém está lendo? Grande ira. Está lendo, irmão Leonardo? O que ele tem? Desceu por quê? Grande ira. Com grande ira. O diabo desceu com grande ira. Mas a ira dele vai ser contra quem? Contra nós. É contra a igreja. É a coisa mais simples de entendimento. É contra a igreja. Então não tem condições da igreja ser arrebatada aqui, porque o diabo desceu com grande ira contra quem? Contra os seus? Não. Nós vamos sofrer a ira do diabo. E a grande tribulação aqui, isso aqui tudo, é a ira de Deus contra os ímpios. Nós não vamos passar. Nós não vamos sofrer a ira de Deus contra os ímpios. Mas a ira do diabo vem, porque vai vir muito revoltosos contra nós. Então, continuando. E tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso é fato aqui, Quando começar a acontecer isso aqui, quando Deus soar a primeira trombeta e soar o primeiro selo, o diabo vai saber que tem 14 anos para ser preso. 14 anos ele vai ser preso. E sabendo que pouco tempo resta. O diabo sabe, ele não é bobo não. Ele sabe que ele está preparando tudo, mas ele sabe que quando Deus soar a primeira trombeta, vai faltar 14 anos para ele ser preso. A igreja não, a igreja de 7 anos para ser arrebatada. Ele também sabe. Quando o dragão viu-se lançado na terra, presta atenção, irmão, versículo 13, 12 e 13, presta atenção. Quando o dragão, que se refere ao diabo, viu-se lançado na terra, perseguiu a mulher que dá à luz ao filho varão. Presta atenção. O que nós falei aqui mais para trás? Que Deus vai pegar a nação de Israel, que a nação de Israel, essa mulher aqui significa a nação de Israel, que deu à luz ao filho varão.
E ele vai perseguir, quer ver? Presta atenção, ó. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. De novo, 3 anos e meio, de novo, 42 meses. E que asa que é essa? O que o João escreveu? Foi dado a asa. Irmão, presta atenção, há 2 anos atrás, o apóstolo João deu uma visão. Um grande avião. O povo entrou no avião e voou para o deserto. E o que João escreveu avião? Ele escreveu que ele viu grande, foi dado asas à mulher, à nação de Israel. Boni, como você falou lá atrás, que dentro desse contexto da forma que está descrito, igual você falou, está falando sobre Israel, correto? Essa mulher, só a mulher. E aí, na hora que foi lendo aqui, nada como a gente ter aquele direcionamento para você entender, né? Eu já li isso aqui antes e nunca tinha imaginado. Mas será que, quando você fala do avião, dá a entender que é para o povo fugir? Mas isso aqui, essa asa, que veio na minha mente na mesma hora foi a questão da potência que é a nação de Israel hoje, bélica, que não é qualquer país que levanta, igual você viu o que fizeram lá no Irã. E a águia me remeteu diretamente à questão dos Estados Unidos, que inclusive que o símbolo deles é uma águia, que é o maior apoiador deles, questão bélica. Tanto que Israel tem um dos maiores aviões, um dos aviões mais modernos do mundo, que é o F-35. Esse avião, se for a profecia do avião, porque João não tinha como escrever avião. E nem tinha noção do que ele estava vendo. Ele pode ter visto literalmente um avião, mas assim como fala de algumas... Nação que eu falo, nação assim, os que aceitou Cristo. Assim como fala na guerra do Armagedon, se eu não me engano, que ele fala que via como animais cuspindo fogo e tal. Eu já vi pastor falando que aquilo ali ele pode ter tido uma visão dos armamentos que tem de hoje, só que ele não sabia como descrever aquilo, que era algo que não existia na época deles. Os drones que está aqui no Apocalipse não passam dos gafanhotos, gente. Ele tem tanto de drone, aí o que o João viu? Nossa, o próprio avião, helicóptero. Era helicóptero. Mas então, nesse caso. Eu já vi pastor falando a respeito disso. Isso. Já foi o avião aqui? Esse aqui é o avião. Isso aqui, a mulher aqui foi levada de avião. Ou seja, aí João foi escreveu dessa forma, entendeu? Nós estamos no versículo qual, irmão? Nós estamos no versículo 13, né? Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, que é 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Fora da vista da serpente, ou seja, fora da vista do anticristo, do diabo. Ou seja, Deus vai proteger eles. Isso aqui que é um mistério que eu vou entender como no arrebatamento. Enquanto Deus protege a igreja nos seus países, Deus vai pegar um grupo de cristãos que aceitou Jesus em Israel, vai levar o deserto, que vai ter mais, tem deserto, e eles vão ser sustentados, igual foram sustentados 40 anos, mas agora vão ser sustentados 3 anos e meio. Não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar o de comer, divertir. Mas não pensam vocês que Deus vai dar luz elétrica para isso que não vai ter internet. Tudo que não tem para nós, não vai ter para eles. Eles vão ser protegidos, igual a nossa igreja vai ser protegida. Mas nesse sentido. Mas quanto Israel, agora esses aqui, o diabo não vai conseguir matar eles não. Porque isso que Deus separou para ser guardado. Então ele está falando aqui na frente, né? Você chegou nessa parte, mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca dela, né? Exatamente. Esse é o exército. Aqui o anticristo vai saber que está lá no deserto. O anticristo vai saber, não, eles estão escondidos no deserto. Aí vai mandar um grande exército atrás. O anticristo vai mandar. Só que Deus vai fazer um terremoto, vai abrir e aquele exército vai ser todo consumido e vai desistir. Então a serpente lançou a sua... Então a serpente, que é o diabo, lançou de sua boca atrás da mulher uma água como um grande rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo sua boca e engolindo o rio, que o dragão lançara a sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher, versículo 17, muito importante,
igreja ali, irmão, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela e os que guardam os mandamentos de Deus e os mantêm o testemunho de Jesus. Está entendendo, irmãos? O que está escrito? Ô Boni, a minha aqui está diferente. Lê na sua. Um pedacinho à toa que eu acho que abre o Vai sentido apenas ali. ler. Aqui, ó. 17. Foi combater contra o resto dos descendentes dela. Isto é, aí ele mesmo está explicando, né? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus Cristo. E o dragão ficou de pé na praia. Quer dizer, isto é, ele já está explicando, né? Quem são os restantes descendentes dela, né? É quem segue. Que o primeiro veio para Israel, né? E estendeu a todo o resto do povo. Então, aqui está falando claramente que os demais, os considerados gentios, né? Então aqui, ó, não, aqui esse aqui é o pessoal, só se tratando do povo, povo que mantém o testemunho, aqui, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aqui é a igreja. O de Satanás, quando ele viu que ele perdido, ele vai mandar um exército atrás de Israel. Onde que o povo vai de onde é o deserto? Aí Israel está aqui guardado, os que têm Jesus. Ele manda um grande exército. A terra abrir vai engolir. Aí o que ele faz? Não tem jeito não tem jeito, ele é burro. Igual o faraó não. Vamos fazer guerra aos outros que têm o testemunho de Jesus, que é a igreja. E judeus espalhados no mundo que têm o testemunho de Jesus. Porque os judeus que estiver espalhados no mundo que aceitam Jesus, vai passar tudo isso aqui junto com a igreja. Somente esses que vão ser levados tem um grupo, não sabemos de quantos, que Deus vai guardar no deserto. Mas os judeus, ou seja, aquele que, a sua descendência, ou seja, judeus cristãos, espalhados no mundo, messiânico, que tem em todo lugar, tem, tá? Não é só no Israel que tem, não. Os judeus messiânicos tem em todo lugar. O diabo vai fazer guerra contra ele e eu vou fazer guerra contra o que tem testemunho de Jesus. Mas peraí, mas a igreja vai ser arrebatada antes. Quem é esse? Não tem lógica. Aqueles que têm o testemunho de Jesus é a igreja. Nós somos testemunho de Jesus Cristo. E o diabo vai vir fazer guerra. Então, isso aqui vai acontecer aqui, nesse período. Continuando. Aqui acaba o versículo. E o dragão parou-se diante do mar. Ou seja, o dragão, mar significa povos, nações e língua. Agora nós vamos dar no versículo 13. Aí eu vou falar um negócio que eu comecei lá e não terminei. Agora nós estamos no capítulo 13. Eu vi subir do mar, versículo 1, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os seus chifres 10 dragões, e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Presta atenção, irmão. Esse capítulo, ele começa falando que tinha um nome de blasfêmia no singular. Aqui, o nome de blasfêmia no singular. O que é que significa? Presta atenção, irmão. O anticristo, todos os papas, quando ele assume, só de ter a palavra papa, é um nome de blasfêmia. Porque papa significa pai de toda a cristandade. Isso não é verdade. O pai de toda a cristandade chama-se o próprio Deus. Porque através de Jesus Cristo, nós podemos ser chamados filho de Deus. Então, quando coloca um nome aqui na terra, como palavra pai, eles é blasfêmia para Deus. Porque nenhum homem aqui pode se dizer pai de todos os cristãos. O pai de todos os cristãos é o próprio Deus. Então isso aqui tem o nome de blasfêmia no singular. Continuando. Isso aqui é uma referência à igreja católica e os papas. A besta que via era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e sua boca como de leão. O dragão deu-lhe poder ao seu trono e grande autoridade. Ou seja, o anticristo é um homem. O diabo vai vir e vai dar todo o poder para esse homem ser o anticristo. Ou seja, ele vai ter muito poder para fazer muitas coisas e a pessoa que foi idolatrada pela igreja católica vai ficar encantada com o que esse homem vai fazer. Primeiro, irmãos, hoje a inteligência artificial, todo computador tem. Está no Google, você quer ter uma inteligência artificial, acho que você desce lá você coloca a inteligência artificial, aparece no Google. Aí tem pessoas hoje que não vai no pastor, não vai no padre, não vai no psiquiatra, não vai no livro. Ele tem um conselho e pergunta para a inteligência artificial. Aqui, ó,
eu estou passando essa situação, então tal, a inteligência artificial informa para ele, ou seja, nessa época aqui, a inteligência artificial que está em todos os computadores, vai aparecer a própria imagem do anticristo, do Papa. Quando a pessoa pegar e colocar no computador, eu estou querendo esse conselho aqui, não vai aparecer, a inteligência artificial é a mesma, é o mesmo computador, só que vai aparecer com a voz do anticristo, aí vai ver a foto, a pessoa vai comunicar com o computador, ele vai pensar que aquele computador ali é o próprio pessoa, o próprio Papa que está dando todo o conselho para ele, então ele vai descarregar tudo, olha, eu estou passando por isso, passando por outro, e ele vai ouvir a imagem falar com ele. Versículo, nós estamos no versículo, então ouvi duas cabeças como golpeadas de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, que é o diabo, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, que poderá batalhar, quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado a boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Aí, agora presta atenção. Aqui agora já está blasfêmia no plural. O primeiro versículo, blasfêmia no singular, é Papa, Pai de toda a cristandade. Agora, nesse versículo agora, está blasfêmias com essa, no plural. Por quê? Toda pessoa que é nomeada Papa, ele recebe 4 títulos. Automaticamente, qualquer Papa recebe 4 títulos. O primeiro título chama Sumo Pontífice, é uma palavra em latim. Sumo Pontífice, ou seja, todo Papa ele é um Sumo Pontífice. Sabe o que significa? É mais que isso. Substituto de Deus na terra. Substituto. Isso é o nome de blasfêmia porque o substituto de Deus na terra é o Espírito Santo. Então ele tem esse título, Sumo Pontífice, ou seja, substituto de Deus na terra. Esse aí, todo Papa tem esse título. Outro título que o Papa tem, Vigaris Filis Dei, substituto do Filho de Deus, é a palavra latim, Vigaris Filis Dei, é substituto do Filho de Deus. É nome de blasfêmia, porque você fala, está cheio de nome de blasfêmia. Por quê? Porque o substituto do Filho de Deus é outra blasfêmia. O Papa não é substituto do Filho de Deus. Isso também é o Espírito Santo. Quando Jesus foi, vou enviar o Consolador. Então isso é nome de blasfêmia. Outro título que o Papa tem, Generais in Deis, ou seja, general de Deus na terra. É nome de blasfêmia. Irmãos, por isso que aqui nesse capítulo 13, a Bíblia vai indicando para a gente identificar quem será o anticristo. Ninguém na terra tem esses títulos, que são nome de blasfêmia. Só o Papa. O Papa tem esses nomes de blasfêmia. Sumo Pontífice, Vigaris Filis Dei, Generais e Deis, tem mais um. Então são nomes de blasfêmia. E é para a gente identificar quando começar a acontecer essas coisas. Continuando, foi-lhe dado uma boca, versículo 5, foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, deu-lhe autoridade para continuar por 42 meses, está vendo? Presta atenção aqui, irmão, é a mesma coisa, um tempo, tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, 42 meses, é a mesma coisa, ou seja, foi dada autoridade durante 3 anos e meio. Para que essa autoridade? Para perseguir a igreja, perseguir quem tem os santos, perseguir quem tem que manter o testemunho de Jesus, perseguir aquele que Jesus disse, perseverar até o fim e será salvo. Porque Jesus, em época nenhuma, ele falou assim, se me aceitar, vai ser rico nessa terra. Não tem isso. Se me aceitar, não vai acontecer nada de mal. Se me aceitar, não vai ficar doente. Não tem isso. Não tem isso. Os apóstolos eram doentes, Tiago era doente, Timóteo era doente, tem vários grandes homens de Deus da Bíblia que eram doentes. Não existe isso. Jesus falou assim, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci
vós vencerá também. Embora tem um versículo que fala assim também, eu acho que é lá em Efésios, que é dar piamente com Cristo, vai sofrer perseguições. Correto, tem vários textos, é verdade. Só que você aceitar Jesus, o diabo já fica irado. Então não tem jeito não. O versículo agora que eu vou ler é o versículo 7, 13 e 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe poder sobre toda tribo, língua, povo e nação. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A parte de vencê-los aqui é aquela parte que alguns vão morrer. Então, isso para Deus, eles tiveram uma vitória. É uma vitória parcial, mas é uma vitória que eles conseguiram matar alguns cristãos, igual tem matado durante a história. A igreja primitiva foi 300 anos de morte. 300 anos. Quando foi no ano 312, Constantino, usado pelo próprio diabo, fundou a Igreja Católica Romana e desviou os cristãos do caminho. O que o diabo foi? Olha, matar não adiantava nada. Ficou matando, jogando bilhões, colocando cristão para ser queimado vivo, não adiantava. O diabo mudou de estratégia. Ele usou Constantino e agora decretou que a religião oficial era o cristianismo através da Igreja Católica Romana. Não podia mais matar cristão. Era oficial. Porém, Jesus não era o centro mais. Vinha os santos, vinha imagens, vinha o próprio Papa, vinha outras coisas, vinha Maria, e depois é Jesus Cristo. Então, quer dizer, assim pode ter uma religião. Irmãos, o diabo abriu algumas religiões no mundo. Toda religião que Jesus Cristo não for o centro, ela é diabólica. Toda religião que Jesus Cristo não for o centro, ela é diabólica. Só quando Jesus é o centro, aí ela é certa. E a certa, as pessoas são perseguidas pelo diabo. Versículo 7 está bem claro. E todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém deve ir para cativeiro irá. Se alguém deve ser morto, a espada, é necessário que a espada seja morta. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmão, a Bíblia está cheia de texto que nós vamos passar pela metade da grande tribulação. Está cheio de texto. Não adianta querer ir contra isso. Não adianta nós querer ser contra, porque está escrito. A tradução minha está bem diferente aqui, mas assim, isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Quer dizer, vai passar, né? Vai passar, não tem jeito. Nós temos que apagar tanto texto do Apocalipse para acreditar nessa teoria que não vai passar, é tanto texto, então não adianta. É só a pessoa pegar e entender. Agora, eu fico triste porque eu vejo pastores de grande conhecimento, que aprendeu isso, vem passando isso e não procurou aprofundar. Gente, é muito texto que fala sobre isso. Mas é que eu falei pra você, mano. Eu acredito que isso é a estratégia do diabo. É claro, ué. É a estratégia É do diabo. estratégia, a pessoa pegar de surpresa. O diabo, entendeu? É uma das estratégias do diabo. Ensinar esse ensinamento. Você vê que muitas pessoas que vêm aqui, quando tocam no assunto, não vou olhar, mas não vou ir lá, eu vou passar por isso. O povo prefere acreditar, que não vai. Não vai, não. E outra coisa, mano, eu não lembro se foi uma vez um daqueles estudos que a gente tinha antes aqui, eu comentei assim, que a grande questão do Apocalipse, que eu acho que vai enganar muitas pessoas, enganar assim, né? Muitas pessoas não vão perceber que todo mundo se espera algo estilo aquela ilustração que o apóstolo João fala do Armagedon. Algo muito repentino, essa catástrofe que vai ser, essa perseguição, tudo. Eles acham que vai ser algo muito repentino, mas aí entra aquilo que a Aero está falando, a estratégia. As coisas vão começar aos poucos, igual já começou na verdade, né? Você vê que inversão dos valores, já existe uma perseguição contra os princípios cristãos, quer derrubar isso aí, um país que é majoritariamente cristão, igual o Brasil, independente se é protestante ou católico, mas é princípio cristão, mais de 90%
Aí eu vi um dia um vídeo sobre algo que fizeram numa rede de televisão, se eu não me engano, sobre religiões de matriz africana, que eles falam, né? Aí, elencando tanto aquilo ali, aí a pessoa falou, olha só, parece que nem 3% da população brasileira é dessa origem, né, de religião. E assim como outros meios, questão como se diz, igual o caso comportamentais, igual LGBT, por aí vai, que é contra, os nossos princípios não são a favor e se levanta tanto, isso é a minoria. Tem que ser respeitada, isso aí eu já cansei de ver pastores pregarem, não, a gente tem que amar, né, porque o amor de Cristo nos obriga a isso. Agora, concordar é muito diferente. E esse pessoal faz tanto barulho que sobressai isso aí, entendeu? Então, assim, eu entendo que isso aí é uma estratégia do inimigo e às vezes o pessoal espera algo muito repentino, começar assim de uma vez e não vai ser. Eu acho que já estamos numa fase inicial disso aí e cada dia que passa vai apertando aos poucos. A verdade que os irmãos têm que ficar atentos é o seguinte, fato. Quando soar a primeira trombeta e o segundo selo, vai começar um flagelo sobre os vivos, e o anticristo vai estar nos primeiros 3 anos e meio dele, ele diz que vai ser um governo de paz e um governo de economia vai estar resolvido, a economia mundial. Por quê? Todo presidente que entregar a economia na mão do anticristo, a dívida externa vai ser quitada. Olha o Brasil, está chegando com um número estratosférico a dívida externa. Então, passou para o anticristo, aquela dívida é quitada. Como o país ainda está mais? Aí ele continua como presidente, mas assim, só como um fantoche. Quem manda, quem está mandando é o governo mundial e com as suas leis. Que obedecendo às suas leis, a dívida paga. Então, o pessoal não vai entregar assim o poder à toa, não. Vai entregar para que a sua dívida externa vai ser paga. E dívida interna vai ser paga tudo. Irmãos, eu mandei um vídeo na igreja hoje. Os irmãos olham. Tudo é preparação. No México, está sendo exigido um cadastro nacional novo. No México. Parece uma coisa inofensiva. Mas lê o vídeo, assiste o vídeo. Um cadastro, lá no México está sendo feito um cadastro, todo mundo tem que se cadastrar novamente. E esse cadastro tem um QR Codezinho do lado. Não é uma marca da cabeça, não. Não pense que não é. Isso vai acontecer. Isso é só preparação. Na China já não existe moeda mais papel, lá tudo é digital. E o mundo até 2028 vai ter que estar toda moeda digital para entregar o poder ao anticristo. E vou ler, assiste o vídeo. Nós estamos explicados. Qual versículo? 12. Nós estamos no versículo 12? No 13. Nós estamos no 13. 8. Versículo 8? Não, eu já lembro. Aqui no versículo 10 fala o seguinte. No 10 fala o seguinte, irmãos. Aqui é uma advertência para a igreja. Quando o anticristo mandar a polícia vir prender os cristãos, quem estiver em cativeiro vai. Quem tiver ser morto à espada vai, ou seja, não resistir. Aqui algo que está falando para a igreja. Não resistir. Se chegar na sua casa, ó, você recebeu uma denúncia que você é seguidora de Cristo. Sim, pelo amor de Deus, fala sim. Está preso. Vai sim, não. Onde eu vou? E vai com amor. É isso que está falando no texto. Se tiver de cativeiro, vá. Se tiver sem mão de espada, vá. Obedece a palavra. Está escrito que vai acontecer. Não tem jeito que está escrito não acontecer. Deus não vai apagar. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. A Bíblia é tão sagrada que existe 63 mil. Em toda a Bíblia, existe 63 mil, um assunto interligado com o outro. Um assunto interligado com o outro. Somente uma mente de Deus pode fazer isso. 40 autores
num período de 1500 anos, escreveu algo e aquele algo está conectado com outro assunto. Quer ver um exemplo de conexão? Olha um exemplo. Apóstolo Paulo morreu em Roma no ano 67 da era cristã. Ele foi degolado em Roma. É preciso entender como é que o cristão vai passar e fica pensando que não, nós somos a última igreja, a igreja é bonitinha, vai acontecer até aí, não existe isso. O apóstolo Paulo foi degolado em 67. 2 anos antes, 3 anos antes, o apóstolo escreveu Carta aos Coríntios. E ele escreveu assim, ó, 1 Coríntios 15, versículo 52, que no soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Nós vamos receber um corpo imortal e um corpo incorruptível. 3 anos antes da morte dele. Aí vem o apóstolo João, que nem sabia disso, estava vivo, estava. Vem o apóstolo João, 15, quase 20 anos depois, que o Apocalipse foi escrito no ano 90, da área cristã. E olha a conexão de texto. Olha aqui que é conexão. O que é um assunto ter ligado ao outro. Paulo fala que no soar da última trombeta. Aí vem o apóstolo João e escreve assim, ó, presta atenção. Isso é questão de estar ligado, ó. Apocalipse 10, versículo 7. Está escrito assim, ó. Apocalipse 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas de seu servo. Olha aqui, isso é uma conexão da palavra de Deus. Isso vai de Gênesis até Apocalipse. Paulo fala da última trombeta. E agora aqui o apóstolo João recebe uma revelação seguinte, ó. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, vai cumprir o mistério ou o segredo de Deus na terra. Apocalipse 10, 7 e 1 Coríntios 15, 52 está interligado. É o mesmo assunto, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é a palavra de Deus. Tem 63 mil, irmãos, assuntos na Bíblia conectados, apesar de cada um ter vivido uma época diferente. Cada um viveu uma época diferente, mas está conectado, são links conectados. Então esse assunto aqui está conectado. O que Paulo escreveu no ano 62, na era cristã, apóstolo João teve a visão da mesma coisa, o mesmo assunto, com palavras diferentes. O apóstolo João falou assim, quando o sétimo anjo trocar sua trombeta, o sétimo anjo, nós sabemos que são 7 trombetas. É isso aqui. Quando o sétimo anjo trocar sua trombeta, vai se cumprir o segredo de Deus. Porque aqui na terra não existe outro segredo de Deus maior que o arrebatamento da igreja. Não tem. Lá no céu tem muitos mistérios para vamos descobrir. Mas aqui na terra o segredo é esse. Boni, a estimativa de quanto tempo entre a morte de Paulo ou essa palavra de Paulo e João? Não, é só pegar que João foi um dos últimos que morreu, não é isso? É, o João foi o último dos 12. É, o último que teve morte natural. Uhum. O único que teve morte natural. E o motivo deles... é um só, presta atenção. João ele entendeu o Wi-Fi de Deus. João ele teve entendimento do que é o Wi-Fi. Quem primeiro criou o Wi-Fi foi Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, João entendeu que o Espírito Santo habitando dentro de nós estávamos conectados diretamente com Deus, igual o Wi-Fi. Só que esse é um Wi-Fi grande, é longe. Quando você faz uma oração aqui na terra, o Espírito Santo que está dentro de nós, Deus recebe aquela oração na mesma hora. Mesma hora. E João, que é o apóstolo mais novo, ele entendeu que Jesus era
realmente o Filho de Deus e que se ele reclinasse o ombro nos ombros de Jesus, ele estava na mesma hora deitado no ombro do próprio Pai. João aproveitou isso, João entendeu isso. E estava assim, Jesus sentava, ele chegava e colocava o ombro e ficava nos ombros de Jesus. Para quê? Para sentir o calor do Pai, porque é uma coisa só. Jesus, ele tem uma ligação totalmente com o Pai e o Espírito Santo. Então João entendeu isso. E João entendeu isso e Deus permitiu que ele foi o único que teve morte natural. Apesar que, quando ele estava com 90 anos, um imperador de Roma, com um montacho bem grandão, e mandou ferver óleo, e quando estava fervendo, estava a última temperatura, jogou João lá dentro. E João entrou lá dentro e falou: meu, ele está na piscina, estava tranquilo. Aí o imperador viu e olhou, ele falou: meu, mas o que está acontecendo? Tira de lá, que não é normal, não. Leva para ele de pátio. Aquilo é um semideus. E João ficou ali e soltaram João e ele morreu solto. Tipo 1 ano, 2 anos ele morreu, que ele morreu com 94 anos, ele morreu solto, pregando na igreja de Éfeso, cuidando da igreja de Éfeso. Já tinha recebido essa revelação.